Bom, se eu quisesse viver de dividendos ou já estivesse vivendo de dividendos hoje, possivelmente eu começaria por essas 7 ações que são excelentes pagadoras de dividendos. E nesse vídeo nós vamos te explicar quais são essas ações e principalmente o porquê de eu estar trazendo essa frase forte, né, que eu começaria por elas, ou teria elas, ou elas são boas para dividendos. Enfim, você que é clubista sabe que o vídeo vai ser bom, vai ser interessante, então já deixa o dedo no like, já te inscreve no canal. Se você é clubista até já está inscrito, né, mas se você não é clubista, te inscreve no canal, clica no sininho e comenta antes de ouvir a primeira ação, tá? Qual ação você acha que é uma boa pagadora de dividendos? Manda lá. Vamos lá, antes da primeira ação aqui, acho que é importante fazer uma reflexão, aliás, algo que eu estava pensando aqui antes de clicar aqui no REC, Felipe. Seguinte, né? Na tua trajetória de vida, tu passa por várias fases. Eu vejo meus sobrinhos lá, minha sobrinha e meu sobrinho estão cada vez uma fase diferente, né? Aprende a reconhecer as pessoas, daí aprende a engatinhar, daí aprende a caminhar, daí aprende a falar. E o mesmo acontece nas fases de um investidor. Geralmente, todo investidor passa pelas mesmas fases. Primeiro, algo chama atenção no investimento na bolsa, seja algum parente que tem sucesso investindo, seja algum descontentamento com a renda fixa, enfim, alguma coisa vira, gera essa atenção, daí começa a entender o que são ações, como é que funciona a bolsa de valores, como é que funciona o mercado, e aí ele vai para a famosa diquinha. Ele vai procurar uma diquinha por quê? Porque ele não tem clareza sobre o que fazer para selecionar ações. Diferentemente de uma evolução de um ser humano, em que as coisas continuam andando, muitos param aqui. Muitos ficam a vida inteira seguindo diquinhas e isso cria um problema muito grande para o longo prazo. Por quê? Porque aqui no Clube do Valor a gente defende que investimentos são para o longo prazo. Não é que ninguém vai ficar rico assim da noite para o dia investindo em ações, que você não deve encarar o mercado como um ticket de loteria e nada disso. Então a gente está falando aqui de pelo menos uma década, né, de prazo. A solução, independentemente de se você assume ou não que é caçador de diquinha, é você ter uma estratégia clara. É essa a nossa bandeira aqui do clube, né? Eu gosto muito das estratégias de ações mais baratas da bolsa, o Filipão aqui, CFP, planejador financeiro, é especialista em dividendos, e o que a gente vai fazer nesse vídeo é mostrar a execução prática de uma estratégia clara de seleção de boas pagadoras de dividendos. E se você chegar até o final desse vídeo, vai saber exatamente como é diferente investir com uma estratégia clara. Aliás, se você quer investir com uma estratégia clara, agora já, nos dias 20 e 21, vai rolar o evento A Máquina de Dividendos, que vai te mostrar como receber muitos dividendos, como chegar na lista das ações que mais pagam dividendos na bolsa por conta própria. Para se inscrever é muito simples, é só apertar na descrição, no link aqui da descrição do vídeo, tá? Só rolar essa página, apertar no link, colocar teu nome e teu e-mail e na página seguinte entrar no grupo de WhatsApp do evento. Tamo junto? Enquanto você se inscreve, vamos lá falando sobre a primeira ação, né? Que é uma empresa que certamente você conhece, tá? Você conhece porque possivelmente você tem um serviço dela, né? Ela tá meio que num oligopólio, né? Tem poucas empresas do seu setor, ela atua com telecomunicações, internet, TV a cabo, etc. E é uma empresa que nesse ano está caindo 13,24%, porém que está com um cash yield de 7,58% e um dividend yield atual na faixa dos 9%. Mais do que isso, é uma empresa que tem uma consistência em pagamento de dividendos nos últimos 3 anos, como você pode ver aqui, que consistentemente ficou ali acima dos 6%. E que além disso tem um peso de 4,45% no IDIV, o índice de B3 de boas pagadoras de dividendos. E aliás, uma diquinha aqui, uma diquinha boa, o IDIV, de certa forma, né, Felipe, ele é uma lista de empresas que tem boa liquidez, são bem negociadas e tem uma boa estabilidade de pagamento de dividendos, né? A B3 tem suas regras lá e ela mesma faz o cálculo de quais são essas ações. E lembra que agora há pouco eu falei que a nossa bandeira aqui é que você tem uma estratégia clara, um método claro? Bom, quando a gente fala em selecionar boas ações pagadoras de dividendos, existem alguns bons métodos. E esse que eu estou mostrando no vídeo, a gente gosta, embora entenda que ele tem algumas falhas que eu já vou explicar, mas antes eu quero que o Filipão aí conte um pouco mais sobre esse método que a gente segue. Esse método é o método desenvolvido pelo Décio Bazin, um jornalista que escreveu um livro de investimentos chamado Faça Fortuna com Ações, que o próprio Luiz Bassi, um dos investidores mais conhecidos por investir em dividendos no Brasil, foi lá e disse que aquele era o único livro que você precisava ler se você quisesse investir em dividendos. E lá dentro ele dá um método muito claro para você selecionar as suas próprias ações. E dentro desse método, basicamente, ele faz um filtro de liquidez, então aquela empresa tem que ter uma liquidez mínima. Além disso, ela precisa ter uma estabilidade de cash yield, ou seja, dividend yield em dólar,
acima de 6% nos últimos 3 anos. E dentro do livro ele falava que precisava ser uma empresa que estivesse longe de qualquer tipo de problemas, né? Uma empresa tranquila ali. Que é um critério que a gente tirou aqui no Clube do Valor, porque a gente é bem técnico aqui, né? A gente testa todas as estratégias que a gente segue, a gente tem um time de research que não aparece aqui, é um time de pesquisa, de analistas internos, que é bem grande, com mentes brilhantes e que a gente gosta muito de estratégias validadas por backtest. Não tem como fazer um backtest de notícia ruim, né? Menos ficar lá lendo jornais da década de 90, vamos assistir uma notícia ruim aqui sobre essa empresa. E é subjetivo, né? O que é uma empresa boa? O que é uma empresa ruim? Eu posso ver uma notícia de um jeito, o Ramiro vê de outra, então como é que a gente tem um critério claro para dizer o que é ruim e o que é bom? Então a gente prefere ir para o lado quantitativo com números da história. Exatamente, é isso que nos leva, né, nessa estratégia aqui quantitativa, você pode ter uma lista aí borrada, a citar a segunda ação, que são as ações de código TAEE4, Taesa, né? Nesse método Décio Bazin, adaptado pelo Clube do Valor, Taesa passou também. Recentemente fiz um vídeo inteiro sobre Taesa, a gente vai deixar o link aí em cima da cabeça do Felipe, para quem quiser olhar o vídeo em si sobre Taesa, mas não vou falar muito aqui da Taesa, além do fato de que ela está com cash yield atual de 11,69%, isso nos últimos 6 meses, né? Nos últimos 12 meses, 12,87%. Taesa é uma das poucas empresas que nunca deu prejuízo na bolsa também. Pegaram a informação do Felipe, né? E além disso, ela manteve um dividend yield estavelmente acima dos 6%. E a Taesa está lá representada no IDIV pelas suas units, as ações com final 11, que são as mais negociadas, com um peso de 2,25%, que atesta aí essa regularidade de pagamento de dividendos. E a gente falando dessa seleção de ações pagadoras de dividendos, você pode estar se perguntando, mas isso tem dado resultado nos últimos anos? Então, deixa eu te mostrar aqui na tela. Esse é o resultado da estratégia do Décio Bazin feito em backtest aqui pelo time do Clube do Valor, mostrando que sim, o resultado é bem acima do benchmark do mercado nos últimos anos. Você está vendo aí que a linha amarela é o backtest dessa estratégia, e o que esse gráfico não mostra é que a estratégia rendeu aí no passado mais ou menos 23% ao ano, com um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 7%. Ou seja, selecionar essas ações com método claro gerou o que a gente chama de alfa sobre o Ibovespa. E seguindo aqui no método, já vou falar um pouco as coisas que eu não gosto deles. Eu quero citar antes a terceira ação aqui, que é a ação de um banco. E aí você pensa, poxa, mas Ramiro falou que não investe em bancos. De fato, eu, Ramiro, sigo outra estratégia, sigo das mais baratas da bolsa. De novo, nossa bandeira é ter uma estratégia clara, mas aqui, para fins didáticos, falando sobre dividendos, não tem nenhum problema citar a ação de um banco que passa pelos critérios do Bazin, que é um banco muito conhecido pela gente, a gente que mora mais tempo aqui no Rio Grande do Sul. Dá pra saber, dá pra saber. Deve ter visto o sotaque aí já do Felipe, que ele não nasceu aqui, não morou aqui. Tá quanto tempo morando aqui, Felipe? 4 meses. 4 meses. E no clube? 4 meses? 4 meses. Tu veio e se mudou pra pô. Massa. Mas enfim, então falando aqui do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ações de código BRSR3, que está com cash yield dos últimos 12 meses de 6,56%, e como você pode ver nessa tabela, tem uma estabilidade de cash yield. Aqui nesse gráfico do InvestSight, você pode ver que o dividend yield do Banrisul também esteve estavelmente ali acima dos 6%, mostrando que ela é uma boa pagadora de dividendos com estabilidade, né? Porque não adianta só dar uma porrada de dividendos e não pagar nunca mais. Ou será que adianta? Será que a gente vai falar sobre isso na máquina de dividendos? Talvez. Se você se inscrever, vai saber. Mas, de qualquer forma, as ações do Banrisul estão lá no IDIV com peso um pouco mais modesto do que as anteriores, o que não significa que ela paga menos dividendo, mas sim que ela tem menos liquidez. E tem um peso ali de 0,58%, arredondando, 0,59% do IDIV. IDIV, este índice da B3, que tem um ETF listado na bolsa, quer dizer, que existe um ETF listado na bolsa que replica a carteira do IDIV, que se chama DIVO 11, gerido pelo Itaú, se eu não me engano, e tem o resultado, desde que ele existe, melhor do que o Bovespa no mesmo período, o que me leva à seguinte questão aqui para o especialista em dividendos. Por que investir em boas pagadoras de dividendos? Não tem aquela história que o dividendo é descontado da cota, e tem gente que fala, então não serve para nada. Explica um pouco melhor aí esse rolê dos dividendos. Primeira coisa de tudo é que, mais uma vez, a gente sempre precisa lembrar, o dividendo ele precisa sair de algum lugar. Então ele sai do caixa que a empresa está montando ao longo do ano. A empresa vai lá, vende suas coisas, gera seu caixa, tem um lucro líquido lá na última linha do balanço dela. Desse lucro líquido, ela pega uma parte e distribui em dividendos para os seus acionistas. Então, se eu pego uma estratégia e olho para os últimos anos da empresa, dizendo que ela pagou dividendos consistentes nos últimos anos, eu indiretamente estou dizendo que aquela foi uma empresa lucrativa nos últimos anos. Bem interessante, Felipe. Dito isso, vamos citar mais uma ação aqui, que é a ação de uma holding,
tem participação em empresas como VCB, Scopus, Globo Cabo e principalmente Vale. Tô falando aqui da Bradespar, de código BRAP4, que tem um cash yield dos últimos 12 meses de 27,90% e acima de 6% nos últimos 2 anos e 3 anos. É um ponto interessante, né? Se você vê um dividend yield muito porrada, assim, 27%, 35%, 40%, 50%. Tem fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Não necessariamente seja algo ruim, né? Mas no sentido de que é algo que não tende a ser recorrente. Porque, bom, imagina, receber 30% de retorno todos os anos do ativo investido, cara, não tem uma das pessoas mais ricas do mundo em questão de alguns anos. Mas, embora não pareça, né, a Bradespar tem uma boa estabilidade no pagamento aí de dividendos e ficou muito mais alto recentemente, uma questão mais societária, uma bonificação de ações da Vale para os seus acionistas, o que é algo que não é recorrente. Inclusive, Ramiro, se ela fosse manter esse dividendo tão alto assim, esse pagamento de dividend yield de 20%, 30% ao ano, o mercado ele ia olhar para isso aí e naturalmente o preço das ações iriam se descolar e subir também. Porque, pô, vai lá que tu quer abrir um negócio novo na tua vida. Para você abrir um negócio que dá uma rentabilidade de 30% ali, não é a coisa mais fácil do mundo. Se tem uma ação na bolsa te entregando 30% de retorno de forma passiva, sem você precisar trabalhar por isso, só com dinheiro alocado, poxa, tem alguma coisa ali. Então, se de fato isso fosse recorrente, a gente veria naturalmente o preço das ações subirem e o dividend yield cair em consequência. Dá para dar um spoiler aqui da máquina de dividendos? O cara que participar da máquina de dividendos vai conhecer o sistema 10-20. Que é ele ganhar mais de 20% ao ano só em dividendos em cima do capital dele. Mas aí eu vou deixar para aula, é mais fácil. Se não escreveu, o link está aqui na descrição. Enquanto isso, vou citar aqui outra ação, outro banco privado, um dos maiores privados, embora não seja o maior nem o segundo maior, o que me leva a crer que ele é o terceiro maior, mas não cheguei a essa informação, que tem aí passado pelos filtros de cash yield de recorrência, né? Você pode ver aí no código SAMB4, né? Sabe o que é ações do SAMB4, Gleison? Santander. Tava preparado. Eu tinha falado de vez que era Sambódromo do Rio de Janeiro, mas tá aí, ações da Santander com cash yield acima de 6%, mas passando ali, né? Tipo aquele estudante que passou com recuperação, 6,01% nos últimos 12 meses, 14% nos últimos 24 meses e mais de 6, quase 7% nos últimos 36. Santander também tem uma alta estabilidade de dividend yield, como você pode ver nesse gráfico aqui. No mínimo chegou ali a perto de 2%, mas logo cresceu, né, com novos pagamentos e é algo que a põe lá muito bem posicionado no IDIV, né? Santander tem atualmente 2,68% de peso no IDIV e aqui acabei de ver que a gente não mostrou o preço de Bradespar no IDIV, então vamos corrigir esse problema aqui, somando aí ações ordinárias que tem peso quase nulo com as preferenciais, a gente tem aí 1,56%, 1,6% cravadinho ali no IDIV. E antes de revelar o principal problema dessa estratégia do Bazin, que é uma estratégia vencedora, a gente mostrou, né? Pode colocar o gráfico aí de novo na tela, mas eu tenho uma crítica a ela. Vamos citar a sexta ação. Essa empresa, ela atua no setor petrolífero e é uma das maiores quando a gente olha para a questão de extração em águas profundas no mundo todo. Cash yield da empresa está atualmente em 14,26%, o que ficou bem maior do que 6% nos últimos 2 anos. E olhando para o peso dessa empresa lá no IDIV, a gente vê 9% na proporção do índice. O que eu arriscaria dizer que é a empresa com maior peso no IDIV, somando ações ordinárias e preferenciais, que é uma das ações mais baratas da bolsa também está com alto dividend yield e uma ação aí que, a minha análise qualitativa, que a gente não leva para tomada de decisão, ela segue barata mesmo com todos esses dados, talvez um pouco por ciclo de commodities, um pouco por medo aí com o período eleitoral. Mas antes está a última ação aqui, é a crítica a essa estratégia, nada contra o Décio Bazin, que é um cara brilhante, né, e a quem segue esse método, que são pessoas brilhantes que a gente admira demais, mas a minha principal crítica ela tem a ver com o título desse vídeo. Passam por esses critérios que são muito restritivos apenas 7 ações hoje. E no passado a gente já viu passar menos. Alunos aqui do Clube do Valor, DMA, já viram que no passado passavam 3, passavam 2, passavam 4. E isso muitas vezes cria carteiras concentradas. E a concentração é um caminho rápido para perder dinheiro na bolsa. Claro que nesse caso existe um contraponto, a gente está considerando empresas lucrativas, com sólidos fundamentos, com pagamento de dividendo estável, mas ainda assim aumenta o risco. Eu gosto de uma diversificação de diferentes ações brasileiras e ainda outras classes de ativos. E as estratégias que o Filipão vai mostrar na máquina de dividendos, elas vão ser estratégias que tenham esse pilar de diversificação mais bem estruturado, não é não? Exatamente, porque se a gente for olhar para 2012, por exemplo, a Oi era uma ótima pagadora de dividendos. Ela tinha um dividend yield alto, ela tinha uma lucratividade um pouco mais alta, então poderia ser que ela tivesse entrado na estratégia. Imagina se você não estivesse bem diversificado.
De lá para cá, as ações da Oi caíram mais de 99%. Então, na nossa estratégia de seleção de ações de dividendos, a gente vai garantir sempre uma diversificação mínima ali na quantidade de ações. Dito isso, vamos aqui para nossa saideira. A última ação, quero ver se você conhece. Essa não é uma empresa tão conhecida não, tá? Eu vou deixar blurrado aí o nome dela, mas vou te mostrar que ela tem um cash yield maior do que 6% em um ano, 9,38%, e maior do que isso, né, em 2 anos e também em 3 anos. Em 3 anos não é 8%, mas é maior do que 6%. Que você pode ver que os dividendos ficaram estavelmente altos, dando umas porradas em alguns momentos, mas estavelmente altos. E acho que de todas as empresas citadas aqui, essa é com o menor peso no IDIV, é 0,128%. E a gente vai te revelar o nome dela no evento A Máquina. Ah, sacanagem. Tô falando aqui, essa empresa é Indústrias Home 3, mas falando sério, se você gosta de dividendos, aqui tá o link para a máquina, a gente está reforçando muito porque agora é o evento, né? Tá na porta aí, é só participar. E se você quer ver mais vídeos em que a gente fala sobre empresas que pagam pagamentos mensais, que fazem pagamentos mensais de dividendos, deixar um vídeo aqui como sugestão. Um grande abraço e até a próxima.